bonita, estamos aqui para testemunhar o amor entre Eduarda e Joilson. Um amor que começou aqui, exatamente aqui. Há quase um ano atrás, no dia 28 de janeiro de 2018. Em um culto no domingo, numa noite mais ou menos como esta, onde se viram pela primeira vez. E no dia 2 de setembro de 2018, deram um passo também nesta igreja. Muito importante para hoje estarem selando essa aliança, o noivado. Mas tudo deu seu início no dia 26 de 1 de 2018, em um simples oi no Facebook. Partido de Joilson. Não imaginava que ali começava uma grande história de amor. Foram apenas 5 dias de conversa e também de oração. E no dia 1º de fevereiro de 2018, já estavam namorando. Bom, sem muito pretexto, o que quero dizer é que com isso, quando Deus tem propósito na vida de alguém, não importa o tempo do namoro ou do noivado, o tempo quem define é Ele. E como prova disso, eles hoje irão casar, com o objetivo principal de fazer a obra de Deus juntos. Foi esse o chamado e uma das razões principais pela qual eles foram tão decididos em escolhas. O coração deles arde em pregar e louvar o nome de Deus. A decisão do casamento não ocorre no ato de dizer sim no altar perante todos. A decisão do casamento ocorre quando Deus coloca no coração dos dois, que foram feitos um para o outro, e ambos para a glória de Deus. E que por meio desse casamento, vocês podem adorar ainda mais e louvar o nome do Senhor. Um amor que chegou aos poucos, de mansinho no coração de cada um, e foi crescendo, se tornando imensidão. E quando não coube mais no peito, quando o tempo afastado passou a doer mais, eles decidiram que já era hora de não haver mais despedida no domingo à noite. Com o apoio da família e ajuda dos amigos, organizaram tudo para que esta noite de união, harmonia e muita felicidade tomasse conta do coração de cada um de vocês, como está no deles. Casamento não é fácil, não é mesmo? Surgem as dificuldades, os problemas, porém, há uma fórmula para que o casamento não seja abalado por essas questões. Alguém sabe qual é? Vou contar para vocês. Começa com o básico, o amor, aquele que nasceu tão puro no coração de vocês, que fez a mão suar, as pernas tremerem, o coração acelerar, aquele sentimento gostoso que a gente sente quando se apaixona do novo, do que virá. Com certeza, naquele momento, em 2 de setembro de 2018, eles nem imaginavam o que estava por vir. O quanto teriam de enfrentar, o quanto perderiam, até que perderiam nessa jornada. Vocês nem sonhavam quanto ganhariam e conquistariam até chegar aqui, neste dia, nesse momento. O amor em todo esse processo foi fundamental. Foi a chave que trouxe vocês até aqui com essas pessoas. Sem amor, nós nada seríamos. Então, nesse momento, vamos selar esta união diante de todas as pessoas que aqui estão presentes e principalmente diante do nosso Deus, que tudo seja para a glória dele. E desde já eu passo a oportunidade para o pastor fazer a celebração do casamento. Amém. Meus queridos irmãos e todos presentes aqui nesta noite, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Com alegria estarmos aqui reunidos nesta noite abençoada, nessa reunião abençoada. Como está aqui diante de mim, a Eduarda e o Joilson, né? E a leitura que foi feita ali, as pernas tremem, as mãos suam e não parou ainda, né? Continua. Então eu quero saudar aqui a todos os parentes e amigos que estão aqui presentes, né? Estamos reunidos na presença de Deus
e também destas testemunhas que estão conosco para solenizar o casamento religioso de Joilson da Silva Carvalho e Maria Eduarda Januário de Souza Carvalho. Aproveitando que nós estamos ainda de pé, nós faremos a leitura do texto bíblico e em seguida estaremos orando, dando início à celebração deste matrimônio. E após a leitura, toda a igreja e todos os presentes aqui sentam, exceto o casal que está na minha frente. Eu convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, ao qual nós usaremos como base, para uma breve palavra que traremos nesta oportunidade. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Gênesis 2 e 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vamos nesse momento então fazer uma oração, agradecendo a Deus, por este momento tão nobre, irmãos, onde um casal crente, estão chegando aqui a mais uma conclusão de uma etapa da vida, etapa do namoro, se conheceram, se namoraram, passaram um tempo aí nessa etapa e agora estão concluindo essa etapa e passando para uma mais que exige mais responsabilidade, mais compromisso, mas também muito mais felicidade na presença do Senhor. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido santo, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado por tua graça e a tua bondade. Estamos aqui reunidos, meu Deus, nessa noite abençoada. Que o Senhor, meu Deus, se faz presente aqui em nosso meio. Pai santo querido, eis aqui diante do altar, Senhor, este casal, meu Deus querido, que te serve e que te ama, Senhor. E nesta noite, meu Deus, estão firmando um compromisso, meu Deus, muito sério, mas que o Senhor, meu Deus, já tenha abençoado, meu Deus, este momento, Pai. Deus santo querido, conduz esta reunião, meu Deus, tudo para a glória do teu nome, Senhor. E que a vida deles, a partir deste momento, Senhor, seja tudo para a glória e louvor do teu nome. É no nome de Jesus Cristo que nós assim te louvamos e te agradecemos. Amém. A igreja senta, por favor, e o casal fica mais um pouco aqui, diante do altar, aonde nós haveremos de trazer uma breve palavra e logo depois passaremos para os procedimentos normais, natural da cerimônia, Glória a Jesus. Temos lido um texto, irmãos, que fala a respeito da primeira família que foi constituída, e essa primeira família foi constituída por Deus, Então, o casamento é uma instituição que ela é fundada, ela foi fundamentada pelo próprio Deus. É por isso que ela é abençoada. É por isso que o casamento é uma instituição abençoada, porque ela foi iniciada por Deus e tem a bênção de Deus naqueles que tomam essa atitude. Glórias ao Senhor. Então o casamento
ele é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo, quando lá esteve nas bodas de Caná da Galileia. As Sagradas Escrituras dizem que o casamento deve ser honrado por todos e que representa a união espiritual, repetindo, o casamento representa a união espiritual entre Cristo e a sua igreja. Foi fundada por Deus e na pessoa de Cristo, o próprio Cristo, ele deu fundamentação ao casamento, comparando o mesmo à sua relação com a igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus. Reverência e no temor de Deus. Que isso eu sei que vocês têm. Considerando-se os fins para os quais foi ordenado, isto é, para que finalidade o casamento foi constituído por Deus? Para o companheirismo, o apoio e o consolo que os cônjuges devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos que são herança do Senhor sejam criados em retidão e respeito. Porque vocês agora estão começando uma família. Aqui nesse momento, nesta noite, diante de Deus está se iniciando uma nova família, que são vocês dois. E com a bênção de Deus depois virão os filhos, e que serão bênçãos na vida de vocês também para a glória do Senhor. Para que eles sejam criados, como disse aqui, em retidão e respeito. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir mediante a boa ordem familiar. O casamento é para contribuir para o bom andamento da sociedade. Mas ele também, além de transmitir a boa ordem dentro do que é familiar, ele também proporciona a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. Deus instituiu essa união desde o primeiro casal humano, ao qual nós temos lido aqui o texto, lá no Jardim do Éden. Para quê? Para a felicidade de toda a humanidade. O casamento foi criado por Deus para isso. Os casamentos que não dão certo e terminam em destruição é porque estão distantes da presença de Deus. Mas os casamentos que são fundados em Deus são bênçãos e produzem bênçãos para aqueles que vivem. Glórias ao Senhor. A partir de então, o homem e a mulher têm se unido pelo casamento. Pode-se dizer que o casamento é o contrato legal. O casamento é o contrato legal de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Assim, aqueles que se casam decidem honrar essa união. É isso que Joils e que Eduardo estão fazendo aqui, honrando essa união. Glórias ao Senhor. Então, com base no que nós lemos aqui, Deus, ele é o criador da família, e esta família começa com o casamento. A família começa com o casamento. Jesus honrou o casamento com base naquilo que nós também temos dito. Por quê? Porque ele fez o seu primeiro milagre. Aonde foi? Jesus fez o primeiro milagre? Em uma festa de casamento. Aí se foi Jesus que fez, então é uma maneira, é uma expressão, é um modelo, é um aprendizado que nós devemos tirar. E Jesus fez ali iniciando o seu ministério de milagres lá em Caná da Galileia, em uma festa de casamento, e fez milagre lá. Mas sabe por que aquele momento foi abençoado e houve milagre? Porque Jesus foi convidado para aquela festa. Ele foi convidado para aquela festa. Se você ler o texto lá, vocês vão ver que Jesus foi convidado para aquela festa. E esse casamento nesta noite, ele é abençoado. Eduardo e Joils. Sabe por quê? Porque vocês convidaram Jesus.
convite que você já tem feito há muito tempo, né? E tenho certeza disso, que está sendo feito aqui para a glória de Deus e oferecer, apresentado a Deus. Então Jesus está presente neste lugar e nesta cerimônia. E em alguns momentos da vida, a união de vocês, o convívio, vai trazer alguns momentos também de tristeza. Vamos ser bem sinceros, não é só alegria direto, também traz um pouco de tristeza, às vezes um pouco de insatisfação com alguma coisa, sei lá, que muitas coisas surgem na trajetória. Mas assim como naquela festa, porque o vinho, uma das coisas que o vinho simboliza é a alegria. O vinho simboliza a alegria. E naquela festa que Jesus estava presente, faltou alegria, faltou o quê? Faltou vinho. Faltou vinho naquela festa de casamento. E trouxeram a preocupação até Jesus. Trouxeram o problema até Jesus. Disseram: Senhor, mestre. A própria mãe dele chegou para ele e disse: Senhor, faltou vinho. Aí o que foi que Jesus fez? Transformou o quê? Água em vinho. Ele renovou a alegria. Glórias ao Senhor. Então, quando a tristeza, mesmo que a tristeza chegue, mesmo que algum problema venha, mas lembraram do que eu disse aqui no começo? Vocês têm convidado Jesus para a presença de vocês, para esse casamento. Então não vai faltar. Porque quando faltar, aí vocês já têm apresentado e vão apresentar o problema a Jesus. E Ele vai renovar de novo essa alegria, essa paz. Glórias ao Senhor. Aleluia. O casamento, além disso, é uma aliança na qual o homem e a mulher devem cumprir direitos e deveres. Existem direitos e deveres a serem cumpridos. Devem priorizar o respeito mútuo, porque são fundamentações, são bases que vocês devem utilizar, e isso vão servir de força para vocês vencerem a caminhada juntos. Respeito um para com o outro, amor, cultivem o amor que já tem nascido no coração de vocês. O amor entre o casal, o homem para com a mulher para com o homem, e acima de tudo o amor para com Deus, que é o amor para com Deus que vai fundamentar e vai fortalecer o amor de vocês. E a fidelidade, tenham isso em mente, tudo isso debaixo do temor de Deus, e vocês já são, mas vocês serão mais abençoados ainda, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero ler só mais um texto da palavra de Deus. A igreja pode ficar sentada, que eu quero relacionar esse texto ao que eu tenho lido nesta noite, que se encontra em Efésios, capítulo 5. Glórias a Deus. Efésios, capítulo 5. Glória a Jesus. Versículo... Glória a Deus. Efésios, capítulo 5. Versículo 22. 5 e 22. Primeiro, uma recomendação para Eduardo. Eduardo já tem recebido tantas recomendações, né? Eu digo isso, irmãos, porque faço parte do cerimonial, mas a Eduarda é uma jovem abençoada, é uma jovem compromissada com Deus. Digo porque sou pastor dela há apenas um ano, mas sei do compromisso que ela tem com Deus, na igreja, na oração, na sua responsabilidade para com Deus, e isso não vai mudar em nome do Senhor Jesus. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Isso fala do respeito, isso fala da compreensão, isso fala da obediência que um tem para com o outro, isso fala da satisfação, né? Porque no mundo de hoje dizem muito que eu não devo satisfação a você, mas isso não deve acontecer num casal evangélico. Um casal que aprende com Jesus, um deve sim satisfação ao outro, porque eles são uma só carne.
eles dividem as suas responsabilidades, os seus compromissos, os seus direitos, os seus deveres. É por isso que é assim. Então, a recomendação para as mulheres, mas também tem a recomendação para os maridos, não é? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o homem não deva ver a mulher como alguém que é inferior, de jeito nenhum. De jeito nenhum. São iguais perante Deus. Cada um tem uma responsabilidade. A esposa sabe a sua responsabilidade como mulher, e o esposo sabe a sua responsabilidade como homem, como chefe da sua família, como líder da sua casa. Então, como Cristo amou a igreja, como foi que Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja de tal forma que ele deu até a sua própria vida pela igreja. E a Bíblia faz uma comparação, que o homem, que o marido deva amar, cuidar da sua esposa, como Cristo cuida da igreja, como Cristo zela pela igreja. O que mais? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, pura, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja só a responsabilidade e o compromisso que o casal tem um para com o outro. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. As recomendações bíblicas, elas são mais do que suficientes. Se todo mundo soubesse se posicionar e viver submetido pelos ensinamentos da palavra de Deus, a bênção de Deus seria abundante. E a minha oração é para que a presença de Deus e as bênçãos de Deus venham ser cada vez mais abundantes na vida de cada um de vocês. Glórias ao Senhor Jesus. Então, ditas essas palavras, lindo o texto bíblico e trazendo uma palavra pastoral, eu quero neste momento, antes dos votos, eu quero dizer algo, eu já estou há um ano aqui, como eu disse no começo, graças a Deus parti para o segundo ano aqui, com a... Ei, Valdir, quem não estava chorando, Valdir? Vai ter que se mudar. Mas estamos aqui no segundo ano com essa igreja, e como eu disse, eu acompanho cada um, aqui nós somos uma família, então temos a alegria de conviver, e nós estamos sempre dividindo as nossas experiências, e com isso dá para a gente conhecer um pouco de cada um dos irmãos, Então, durante o tempo que vocês já se conhecem, e já se namoram, vocês já foram muitas coisas um do outro, já passaram a ser colegas, foram amigos, companheiros, namorados, agora estão noivos, foram noivos, e até aprenderam muito um com o outro. Tenho certeza disso, que vocês também já aprenderam muito um com o outro, Pois vocês já ensinaram muito um ao outro e já aprenderam muito nestes últimos meses. Mas agora com as palavras, agora é um momento diferente. Vocês já fizeram muito, já dividiram muitas coisas juntos, mas agora é um momento mais sério. O compromisso agora é maior, Agora com as palavras que vocês estão prestes a trocar, essas palavras, vocês passarão para uma nova fase da vida. Pois com os votos que vocês irão fazer agora, estarão dizendo ao mundo
e a todos aqui que estão presentes e as testemunhas que você é a minha esposa, Joilson vai dizer a Eduarda, e a Eduarda também vai passar a dizer que Joilson é seu esposo, né? Glórias ao Senhor. Passaremos então, já nesse momento, para os votos, né? Vamos agora para os votos, e um dirá para o outro, né? Eu peço para que fique assim um de frente para o outro, por favor. Eu me dirigirei agora, nesse momento, para Joilson. Eu farei algumas perguntas e ele vai confirmar aí. Muito obrigado, microfone. Joilson, você promete, diante de Deus e destas testemunhas presentes, receber de livre e espontânea vontade Maria Eduarda como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santíssima instituição do casamento? Sim, prometo. Promete honrá-la, amá-la, consolá-la, protegê-la, seja na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim, prometo, em nome de Jesus. Amém. Agora passa, por favor, o microfone para Eduardo. Eduardo, agora é a sua vez. Você promete, diante de Deus e das testemunhas presentes, receber de livre e espontânea vontade Joilson como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santíssima instituição do casamento? Prometo, com certeza. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e sempre estar disposta a ajudá-lo na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser fiel enquanto os dois viverem? Sem provas de dúvidas, prometo sim. Amém. Glória a Jesus. Então, depois dos votos, né, nós vamos agora para as alianças, né? Vamos agora para a entrada das alianças. Aí quem está na organização já veio aí essa questão. Glórias a Deus. Glória a Jesus.
Já estou aqui com as alianças em minhas mãos, né? E trarei aqui uma breve reflexão sobre a simbologia que representa as alianças. Alianças têm toda uma simbologia também, né? Eles estão aqui firmando uma aliança diante de Deus. E a aliança que nós usamos, aqueles que são casados, também traz essa simbologia. Então, alianças são símbolos físicos do compromisso de um casal e da ligação emocional e espiritual dos mesmos. Elas são consideradas um círculo perfeito, sem começo e sem fim. Mas nós sabemos que estas alianças tiveram todo um processo para ficarem desse jeito. Não é isso? A gente é interessante que nas alianças não vemos nem emendas, né? Mas teve realmente um processo para ficarem do jeito que está. O material foi retirado da terra.